Eu pensei muito antes de trazer esse assunto aqui sobre Marília Monteiro. Pensei porque, quando a gente decide falar de alguém na internet, o problema quase nunca é a pessoa em si. É o comportamento que se repete, se normaliza e passa a ser tratado como algo aceitável dentro da plataforma. Marília não é um caso isolado. Ela representa um tipo de narrativa que vem crescendo no YouTube. A da pessoa que transforma a própria estagnação em conteúdo e a própria espera em projeto de vida. Não é sobre aparência, não é sobre condição social, não é sobre fragilidade. É sobre escolhas. E principalmente sobre o discurso que sustenta essas escolhas. O que se vê é a construção de uma personagem que vive num eterno quase. Quase vai dar certo. Quase vai mudar. Quase vai explodir. Sempre amanhã, nunca agora. E enquanto esse amanhã não chega, o cenário está montado. Vídeos, relatos emocionais, discursos repetidos e a mesma mensagem implícita. Me ajudem enquanto eu tento. O problema é que esse tentar raramente se transforma em ação concreta e visível. Marília já passou da fase da juventude inconsequente. É uma mulher adulta, com plena capacidade de decidir, planejar e agir. Ainda assim, o que se apresenta ao público é uma narrativa de dependência contínua, como se o mundo devesse paciência, infinita enquanto nada de prático é entregue em troca. E aqui começa a reflexão que incomoda. Até que ponto isso é necessidade real? E a partir de quando vira acomodação? A internet está cheia de pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, emocionais, sociais. E mesmo assim produzem, criam, estudam, aprendem, erram e recomeçam. O diferencial não está em quem sofre mais, mas em quem faz algo apesar do sofrimento. Quando o conteúdo se resume à própria espera, o canal deixa de ser criativo e passa a ser apenas um ponto de coleta de esperança alheia. O mais delicado é perceber que muitos inscritos ajudaram de boa fé. Pessoas que acreditaram, confiaram, contribuíram financeiramente e emocionalmente. Mas com o tempo, o sentimento que surge não é satisfação, é frustração. Porque ajudar alguém a crescer é uma coisa. Sustentar alguém parado é outra completamente diferente. Essa primeira parte não é um ataque pessoal. É um convite à análise. Porque quando a internet começa a normalizar a ideia de que viver às custas da audiência é aceitável, o problema deixa de ser individual e passa a ser coletivo. E Marília Monteiro, gostando ou não, se tornou um retrato desse modelo que precisa ser questionado. E isso é só o começo. Depois que o personagem é construído, o próximo passo é a repetição. E é aqui que a narrativa começa a cansar. Porque pedir ajuda uma vez é humano. Precisar em um momento específico é compreensível. O problema surge quando o pedido deixa de ser exceção e passa a ser o centro do conteúdo. No caso de Marília Monteiro, o que se observa é um padrão. Não existe um projeto claro. Não existe um plano visível. Não existe um avanço consistente. O que existe é a manutenção de um discurso que sempre gira em torno da mesma promessa. Estou tentando. As coisas vão mudar. Logo vai dar certo. Só que esse logo nunca chega. E o público começa a perceber que está sempre financiando o mesmo ponto de partida. E aqui entra um ponto delicado, mas necessário. A romantização da ajuda. A internet criou uma cultura onde ajudar virou prova de empatia e questionar virou sinônimo de crueldade. Quem contribui é chamado de coração bom. Quem pergunta até quando é tratado como insensível. Isso cria uma blindagem perfeita para quem não entrega resultados, porque qualquer crítica pode ser facilmente desqualificada como falta de humanidade. Só que empatia não pode ser chantagem emocional. Apoiar alguém não significa assumir a responsabilidade pela vida dessa pessoa. Existe uma linha muito clara entre estender a mão e carregar alguém no colo indefinidamente. Quando essa linha é ultrapassada, o que era ajuda vira dependência. E dependência não constrói ninguém. O mais curioso é que o discurso nunca muda, mesmo quando o cenário se repete. Sempre existe uma nova justificativa, um novo obstáculo, uma nova explicação para o mesmo resultado. Estagnação. Não há evolução visível, apenas a continuidade do pedido. E isso levanta uma pergunta incômoda, mas inevitável. Se o apoio já foi dado tantas vezes, por que o avanço nunca acontece? Enquanto isso, quem assiste começa a se sentir parte de algo que não anda. O inscrito deixa de ser espectador e passa a ser patrocinador de uma espera eterna.
E quando alguém percebe isso e resolve se afastar, vem o peso da culpa. Abandonei alguém que precisava. Quando, na verdade, o que essa pessoa fez foi apenas parar de sustentar um ciclo que não leva a lugar nenhum. A internet deveria ser espaço de criação, troca e crescimento. Mas quando o conteúdo se baseia apenas na própria dificuldade, sem transformação, sem aprendizado e sem entrega, ele deixa de inspirar e começa a sugar energia emocional do público. Não porque pedir seja errado, mas porque não mudar nunca também é uma escolha. Essa parte não é sobre condenar quem ajuda, nem demonizar quem precisa. É sobre questionar um modelo que se sustenta na repetição, da carência e na ausência de responsabilidade. Um modelo que prende pessoas pela emoção, mas não entrega futuro nem para quem assiste, nem para quem se expõe. E quanto mais tempo isso se repete, mais difícil fica fingir que é só uma fase passageira. Marília Monteiro não é um fenômeno raro, nem um caso especial injustiçado pelo sistema. Ela ocupa exatamente o lugar que escolheu ocupar dentro do YouTube. O de alguém que vive da expectativa, não da entrega. E isso precisa ser dito sem romantização. O que se vê não é perseguição, não é falta de empatia do público, nem azar constante. O que se vê é a repetição de um modelo já conhecido na plataforma. Pessoas que transformam a própria dificuldade em identidade fixa e usam isso como justificativa permanente, para não sair do lugar. Marília não está à margem desse sistema. Ela faz parte dele. Enquanto alguns criadores usam a internet como ferramenta de trabalho, aprendizado e evolução, outros usam como muleta emocional e financeira. E Marília se encaixa nesse segundo grupo. Não por falta de capacidade, mas por falta de ação concreta. Porque capacidade sem atitude não constrói nada. Ela não está tentando contra tudo e todos. Ela está parada esperando que algo externo resolva o que só a atitude resolve. E quando alguém questiona isso, a narrativa muda rapidamente para vitimismo. Como se cobrar coerência fosse crueldade. Não é. É lógica básica. Colocar Marília no lugar dela não é humilhar. É retirar o pedestal da falsa exceção. Ela não é a única que passa dificuldade. Ela não é a única que precisa de ajuda. Ela não é a única que sonha. A diferença é que muita gente sonha e trabalha. E ela escolheu esperar. O YouTube não deve nada a ninguém. Inscritos não são patrocinadores vitalícios. Ajuda não é salário. E empatia não pode ser usada como argumento eterno para justificar estagnação. Quando isso acontece, o problema deixa de ser social e passa a ser comportamental. Marília está exatamente onde suas escolhas a colocaram. Nem acima, nem abaixo. E enquanto ela insistir em viver da promessa de um futuro que nunca chega, continuará sendo apenas mais um. Exemplo de um padrão que a própria internet já começa a rejeitar. E isso não é ataque. É realidade.